Então, deixa eu só saudar aqui a todos que assistirem essa gravação depois. Estou aqui com a Ana Quintal. Estamos falando sobre os estudos da Fraternidade Branca. Vamos fazer a leitura, mas por enquanto estamos trocando algumas ideias, né? Então, Ana, aí caiu. Estava falando aqui que eu estava sentindo assim uma falta de potência para fazer meus projetos, né? E eu estava trabalhando muito a chama violeta, né, para o planeta, para todo mundo. E aí eu percebi que eu precisava acionar e potencializar o primeiro raio, né, que é o da vontade divina, do propósito divino, do poder. Menina, que coisa incrível! Eu comecei a me conectar com isso, as coisas começaram a andar. Olha que incrível, né? Muito incrível. E assim, eu sempre me identifiquei, sempre, né? A partir do momento que começamos a estudar isso, né? Essa questão da fraternidade branca, dos sete raios e tal. Eu sempre me identifiquei muito com o raio azul. Que é o primeiro, né? E é, e depois que a gente foi aprendendo, né, agora eu estou com essa mania de falar a gente, me referindo a mim mesma como a gente. Ué, são Não seus sei de vários onde que eu. vem isso. São Eu vários sou, eu. sou- menina, me deparo com isso. A gente, eu estou falando de mim e a gente, mas tá bom, né? Não estou sozinha. Muito bom. E assim, muita conexão com o tempo, né? Até eu não sabia disso, né? Que Arcanjo Miguel, e ele é o arcanjo do raio azul, né? Então, assim, muita identificação com o raio azul. E nesse estudo que a gente está conversando, com a história da data de nascimento e o dia da semana, né? É, acabou sendo o raio rosa, o rubi dourado e o branco. O O rubi dourado, dourado é desculpa. da Mestre Nada, né? Nada, Maria nada. Madalena, não é? Maria Madalena, de novo, né? Eu falei, gente, não é coincidência essas coisas acontecendo, E eu né? tô com o seu livro, viu? Eu não esqueci, não. Tô com ele aqui. Não, meu não, ele é teu. Ah, foi de presente! Ah, É presente. muito bom. Então é Então, muito interessante, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai fazendo os insights. É impressionante como as coisas começam a fazer sentido, né? Você lembra de coisas que você estudou lá atrás, que você ouviu, que não tinha, né? Não fazia link com nada. De repente você escuta então é isso. É muito você interessante, sabe né? que eu percebi quando eu estava te falando que eu precisava ativar mais o raio azul, porque Raio branco. foi o raio azul ou o raio branco? Acho que foi o raio azul. Eu tenho que ver Você qual tinha que é. falado do branco. Eu que falei do azul, porque o azul tem a ver com essa questão do poder, né? Ah, não, então foi o azul mesmo. Segundo é o dourado. É uma confusão. Eu tenho ele aqui, eu tenho, ó. Então vamos lá, vamos já olhar aqui, ó. O primeiro Vamos, raio, vamos é, organizar essa bagunça. primeiro é o mais próximo à presença de puríssimo e brilhante luz branca. O primeiro é a luz branca com cintilações azul safira. Representa a força e a vontade de Deus, tá? O segundo é o amarelo dourado, raio da Ah, sabedoria, da percepção e da iluminação. é o lanto. É, professores, doutrinadores, sábios e escritores possuem uma ampla faixa desta cor, amarelo dourado, né? O terceiro raio, que é o rosa, é o amor divino, a misericórdia, tolerância e compreensão. Tá ligado aos filósofos, filantropos e humanistas, né? Tem o branco cristal, que é o quarto, absoluta pureza e dedicação nos serviços ao próximo. É, artistas, arquitetos, pessoas dotadas de faculdades psíquicas, né? O quinto raio verde claro,
com raios dourados e branco cristal é o raio da concentração e da verdade, né? Que aí tá ligado a cientista, pesquisador, inventor, médico, enfermeiro, né? O sexto raio rubi dourado, que é o raio dos serviços prestados e da paz. É o consolo divino que proporciona liberdade e salvação. Sacerdotes, missionários, pastores, rabinos e irmãs de caridade. E tem é, o sétimo raio, que é o púrpura e violeta transmutadora da misericórdia e do perdão, né? Então, foi ouvindo, acho que foi ouvindo uma live, ou lendo, eu acho que foi lendo, que eu vi a polaridade oposta do primeiro raio, na verdade, quando tá na ausência de luz, né? Tá naquela parte escura, né? Tá no desequilíbrio. E eu percebi que são as características que eu tinha de uma liderança forte, meio impositiva, e que eu recuei totalmente, né? Então, o que estava me faltando? Eu voltar para este raio, mas na potência positiva, né? Então, por isso que eu não estava conseguindo caminhar, porque eu recuei, ou seja, aquela coisa tipo assim, eu estava na qualidade, só que, vamos supor, com ruídos, dissonante, né? E aí eu fugi disso, porque não era aquilo que eu queria, né? Estar nessa desarmonia. Só que aí eu não ativei essa característica harmonicamente, por isso que eu estava sem conseguir avançar. Olha que interessante. Porque é Autoconhecimento é tudo, né? total, porque de É tudo. verdade a gente veio com uma característica para um propósito, uma missão. Só que essa mesma característica, se ela tiver distorcida, ela, ela é destrutiva, né? E aí, de repente, a gente foge disso porque é destrutivo, mas a gente precisa disso harmonicamente. É que nem tentar tocar um instrumento só porque ele está desafinado, você vai deixar de tocar, né? Não, É, você afina é e que ele vai ter aquele tom, né? Vamos supor, se você pega um contrabaixo, ele vai ter o tom de contrabaixo, né? Ele vai continuar fazendo contrabaixo, né? Aquela música de fundo, mas está afinado. Então não adianta você ter um contrabaixo ali só porque está desafinado, você fala, não vou tocar porque isso aqui esse som é ruim, né? Tudo bem. essa é a importância, né, da gente identificar o lado sombra da gente, né? Jogar luz e trabalhar, né? Não, não é porque a gente foi acostumado a isso, né? Ah, é ruim, larga para lá, não quero saber disso, né? Vai jogar as coisas por baixo do tapete. E Ou por agora a gente está crítica, nessa fase. julgamento, né? Você entra em desarmonia com aquilo, você não quer mais ver aquilo na frente, né? É só que durante a vida você vai estar sempre se deparando com aquilo, né? Porque não está resolvido, aquilo vai ficar ali. Sim, sim, É, uma loucura, né? Então, eu vou mandar aqui para você a oração. Eu acho, eu pensei assim, de mandar pelo WhatsApp, dá para você ler aí, para a gente ler a nossa invocação, que eu acho que fica mais fácil. E aí a gente continua aqui. E esta invocação está nesse trecho que a gente vai ler hoje, tá? Então, ok, eu já vou abrir, né, a nossa leitura com essa invocação, tá bom? perfeito. Então vamos lá? Podemos ler junto? Podemos começar? Sim, Então tá bom. É, é a invocação do perdão, né? Então é assim, começando, perdoai-me. Duane, Perdoai-me, ó minha ó minha presença. presença, Perdoai-me, perdoai-me,
eu vos suplico. eu vos suplico, Pelo que pelo que pratiquei pratiquei com meus erros com os contra o meus erros amor, contra o amor, ajudai-me ajudai-me para que o puro para amor que o puro amor reine em meu reine em coração, meu coração, que toda que culpa se toda culpa se extermine, extermine, até que o eu até que o sou eu sou seja seja divinamente divinamente livre. livre. Perdoai-os, Perdoai-os, ó grande ó grande presença. presença. Não vejais os Não humanos Jesus humanos pelo que que praticaram, praticam com seus erros seus contra o amor. erros contra o amor. Ajudai-os Ajudai-os para que o puro amor para que o puro amor reine em seus reine em corações, seus corações. que toda culpa se Toda culpa se extermine, eterne, até que todos até que sejam todas sejam divinamente livres. divinamente livres. Bonita, né? Linda, linda. É interessante que nessas invocações do perdão, a orientação é sempre para mim e para os outros. Não sei se você já percebeu, né? A outra que a gente leu do perdão era para a gente também e para o próximo. Interessante, né? É como se fosse eu invoco para mim e intercedo por todos os demais, né? Bem bonito. Muito bem Então é bonito. isso. Vamos à leitura? Vamos. Então vamos lá. A gente está aqui no Haja Luz, os sete corpos, na página 36, tá? Então, se tiver qualquer comentário, dúvida, é só falar. Os sete corpos. Todo indivíduo é revestido de sete corpos: o corpo eletrônico, o corpo causal, a sagrada chama crística do coração. Esses corpos superiores são completos e perfeitos. Os quatro corpos inferiores, cuja natureza deverá transformar-se, são os seguintes: o corpo emocional, ligado aos sentidos, o corpo mental, ligado à inteligência, o corpo etérico, que é a sede das recordações, e o corpo físico. Então, olha que interessante, a gente tem os três corpos superiores, né, ligados aos três chakras superiores, e os quatro corpos inferiores ligados aos quatro chakras inferiores, né? Então, os superiores está aqui o coronário, o frontal e o laríngeo, né? E os demais é o cardíaco, o plexo solar, o umbilical e o básico, né? Interessante. Então, vamos ver o que ele fala sobre os corpos. O corpo emocional astral foi formado para que expressasse as virtudes divinas através dos sentimentos, em benefício das criaturas. Os maus impulsos, defeitos e desamor que jamais deverias ter estão contidos nesse corpo. Então, assim, a gente não foi feito para ter esses impulsos, desamor. A gente foi feito para o amor, né? Então, ó, jamais deverias ter. Estão contidos nesse corpo, no corpo emocional. É necessário substituí-los por amor transcendente, paz, harmonia, misericórdia e demais atributos divinos. A chama violeta fará essa substituição. Então, assim, a missão da chama violeta é purificar essas emoções distorcidas aí, que nunca deveriam estar por aqui. O Um corpo errozinho básico no um erro projeto. básico, né, de programa, né? Configurando, botaram uns programas esquisitos na gente, desconfigurou tudo. O corpo mental foi destinado a preservar o modelo perfeito que desejais manifestar. Ó, ele cria a forma e a mantém para que seja vivificada pelo sentimento, materializando-a em vossa vida.
Esse processo, entretanto, foi completamente modificado pelos humanos que persistem nas imagens mentais distorcidas que vitalizam, arremessando-as à realidade. Bem, as imagens mentais, ou seja, fomos feitos para a perfeição, então, fomos feitos para a harmonia, né, para a convivência harmoniosa, para as relações harmoniosas, mas a gente como ser humano, eu vou colocar o sistema, né, para englobar de uma forma maior, corrompeu essas imagens, né? Então a gente vê na mídia, por exemplo, quando a gente vê, olha a distorção, né? Quando a gente vê uma mídia falando de saúde, eles estão falando de saúde e vendendo o quê? Remédio, né? Então, isso é uma distorção. Quando a Que não gente. cura, né? Uma loucura, né? É uma inversão. Não, o remédio que não cura. O remédio que não cura e está se falando de saúde, né? A, Sim, a VAC que não causa, não promove imunidade, estão falando de saúde. Vamos supor, programações como novelas, filmes, né? Relacionamentos profissionais, né? Em novelas, em séries. Todos eles têm traição, né? Tem competição competição acirrada, acirrada, tem trambique, né? Traição, né? Falsidade. Os relacionamentos ditos amorosos são o quê? Discussões, brigas e traição, né? Então, assim, tá dizendo, esse processo, entretanto, que é da imagem mental, foi completamente modificado pelos humanos que persistem nas imagens mentais distorcidas que vitalizam, arremessando-as à realidade. Então, tudo por conta de um interesse, né? De interesses envolvidos, né? Interesses de indústrias, né? Interesses de vender algo que, mesmo que não seja benéfico, é benéfico para poucos, né? Então, esse aqui falando do corpo mental. Agora vamos entrar. Quer comentar alguma coisa? não, não, Tá. perfeito. Agora, então, a gente falou do corpo emocional, que jamais deveríamos ter o desamor, os impulsos, né? E o corpo mental que a gente persiste em imagens mentais distorcidas. Agora vamos para o corpo etérico, que é a sede das recordações. Tudo aí permanece registrado, tanto o bem quanto como o mal. Se constantemente revigorais pela lembrança as vossas infelicidades passadas, elas tornarão a surgir em vosso mundo, atraídas pela constante evocação. A chama violeta dissolverá esses apontamentos prejudiciais, né? É aquele tipo da pessoa que só conta a história do passado, sabe? Ela vem assim, não, mas olha, porque eu fiz, ai, aconteceu aquilo, principalmente desgraça, né? Então é uma evocação, porque está evocando a imagem daquela memória, aquele sentimento. Então, tá trazendo, tornando surgir em vosso mundo atraído pela constante evocação. Mas a chama violeta pode dissolver esse apontamento prejudicial também, né? Se a pessoa acionar, né? E ativar. Então, quanto mais fala do passado, né? A pessoa que tem a mania de, ela vai ter que trabalhar mais purificando, né? Então, é melhor fazer a purificação e reduzir esse mau hábito, né? É aquilo que você falou Agora, no encontro passado, né? Tem que mudar. é, e o interessante disso é que pessoas que se remetem sempre ao passado e não tem consciência que faz isso. Não tem. Então, eu costumo, você sabe, hoje eu acordei pensando nisso, eu nem sabia que a leitura ia falar sobre isso. É interessante, né? Parece que
a energia já vem antes, né? Eu, quando fala muito do estado de presença, né, de estar presente, é exatamente assim, considerando que a nossa presença é como se fosse um fluido, né? E quando a pessoa está falando no passado, ela está botando o fluido dela lá atrás, né? Então é como se ela estivesse regando algo que não está indo para frente. Então ela está trazendo este passado de volta. E geralmente, né, se a gente for pensar, a pessoa que tem excesso de passado, ela vive na melancolia, né? Ou porque ela não tem mais realizações e ela fala de realizações passadas, né? Porque ela acha que não tem mais capacidade de viver aquele passado que ela viveu que pode ter sido glorioso e interessante. Então, ela vive na insegurança, né? Ou na incerteza ou na falta de confiança. Ou ela vive no passado, nas lamentações, né? Tá presa nas dores e fica trazendo mais dores para cá. E também, então, o excesso de melancolia, saudade, melancolia, né? Ou vive de excesso de futuro, né? Que é a ansiedade, né? Então, é assim, o estado presente é a gente. Eu acho que essa é o ponto mais importante. A gente pode sim planejar o futuro, mas não é ficar preso a este plano, né? Porque a gente não tem controle e nem sofrer de ansiedade por ele. A gente faz uma rota. Se o caminho fechou, né? Vamos supor que a gente está num corredor, imaginando entrar numa quinta porta lá, mas chega lá, tá fechado e tem a sexta porta, a gente muda a rota, vai para sexta, né? A gente O importante é você ter a meta, né? Agora, os caminhos para você chegar lá, você não tem o menor controle, você imagina, né? é Mas tipo o só que GPS, ele vai recalcular, aqui tá entroncado, aqui deu um acidente ali. O que que você vai fazer? Vai ficar parado por causa do acidente? Não, recalcula a rota, né? isso. Isso é a nossa consciência, né? A nossa consciência, ele faz esse GPS, você dá o destino e a consciência vai recalculando, né? Vai encontrando as parcerias, as pessoas, os caminhos, os conhecimentos, né? A gente vai andando, né? É E muito mesmo maravilhoso. porque a gente não pode esquecer disso, né? É que nesse caminho tá lá os nossos aprendizados, né? O que que a gente veio fazer aqui, né? Senão, se você fosse determinar uma meta e você chegar lá numa linha reta, Tudo certinho? né? Sem graça, né? Sem graça nenhuma, né? Que é uma coisa, inclusive, que está fazendo parte do meu aprendizado, né? Não ficar fixada naquela meta, é você curtir o processo de chegar até lá. Eu acho que aí está a questão da vida, né? Você curtir, você deixar fluir, né? Deu algum problema? Pô, o que que eu tenho que aprender com esse problema? Vamos resolver, vamos, né? Sim, É um desafio, vamos superar e você está curtindo aquilo, né? A meta está lá, você vai chegar lá, né? sim, Agora, a forma como que cada um faz isso que faz toda a diferença. você sabe que eu vi até um videozinho que eu achei interessante, eu lembrei muito da escola que eu fazia parte, né? É, por exemplo, tem situações que a gente pensa assim, o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele, nossos mestres, nossos guardiões estão cuidando de todos, né? Na jornada. Beleza. É que a gente, em geral, olha sempre pra gente, mas a gente pode estar sendo um instrumento de Deus para alguém. Em uma situação que causa, de repente, um desconforto pra gente, mas a gente é aquele canal para abençoar aquela pessoa, né?
Então, vou dar um exemplo bem interessante, né? Aí você tá lá dirigindo o carro, daqui a pouco furou o pneu, né? Furou o pneu. Ué, furou o pneu. Vai lá no borracheiro e conserta. Porque naquele dia, aquele borracheiro pode ter pedido a Deus um suprimento e você foi um instrumento para trazer a provisão para ele. Então a gente não tem esse olhar, mas esse é o olhar do equilíbrio, né? Eu falei de uma coisa simples, né? Mas ela pode ser até mais profunda. Você pode ser o instrumento que vai trazer conhecimento ou transformação que uma outra pessoa pediu. E talvez esta outra pessoa, o plano divino encontrou você com a maior habilidade para auxiliar aquela pessoa. Então não é só sobre nós. Porque se a gente pensa assim, estamos todos interconectados, né? E quando vamos supor, num jogo de espelhos, num mundo holográfico, né? Onde cada parte tem toda a informação do todo, né? Então, nós somos um microcosmos do cosmos. Temos todas as informações. Quando a gente ativa um potencial na gente, a gente está ativando numa rede. Então, de repente, uma ativação sua resolve uma rede. Vamos supor que a tua rede é hereditária, né? Mas e se você também, através do seu conhecimento, ativar a informação em outra, ajudar a outra pessoa a ativar na rede dela? Olha que coisa incrível, né? Pensar assim é fantástico. Então, quando a gente pensa assim, que a gente está sendo protegido e abençoado, então os contratempos não passam a ser mais desgraça, né? Ou má sorte, ou, né? É, você, Passa você tem uma outra visão das coisas, né? As coisas acontecem, isso está acontecendo por algum motivo, né? Isso Posso não não é à entender toa. agora, posso não saber, mas a gente sempre, a Sim, informação vai vir. Comigo, por exemplo, sempre vem, mesmo que seja depois, né? Não sei, você também deve vivenciar isso, sim, né? e quando você abre a visão para isso, chega, vai chegar. Vai chegar. E você pode até perguntar, por que será? No que eu estou participando, né? Eu gostaria de saber como que eu estou, né, contribuindo, tal. Então, quando a gente tem essa visão, ser feliz é muito mais fácil do que viver correndo atrás da felicidade, né? Isso é muito legal, né? Verdade. Ah, então vamos lá, vamos continuar aqui no corpo físico. Ó, no corpo físico. Então aqui no corpo etérico estão as recordações, né? De coisas boas e coisas não tão boas. No corpo físico são gravadas as imperfeições dos outros três corpos. Então, a imperfeição do corpo emocional, do corpo mental e do corpo etérico. Então, desalinhamento, desajuste emocional. É, imagens mentais distorcidas e recordações, lembranças de infelicidades passadas ou alegrias, excessos, né? Tá tudo gravado no corpo físico. A chama violeta que flameja através de cada célula, molécula e átomo, bem como de cada partícula da vida, pode transformá-las. Então, a chama violeta também transforma o corpo físico. E a gente sabe que sim, né? Porque Saint-Germain operou o rejuvenescimento, né? Inclusive, eu tenho um videozinho que eu vou botar lá no grupo a CRP de Saint-Germain,
que fizeram um Reels muito fantástico, porque a história dele é longa, mas fizeram um vídeo assim com várias informações sobre o Conde de Saint-Germain, né? Misterioso, maravilhoso, através da chama violeta, né? Então, muito incrível. O fato de possuir de 7 corpos não deve causar admiração, já que o vosso automóvel possui mais de um elemento e sois um mecanismo muito mais complicado. O corpo físico sozinho é um maravilhoso milagre da técnica. Em vosso carro existem carburadores, bombas, velas, baterias, instalação elétrica, refrigeração, etc. E toda essa engrenagem deve funcionar em perfeito sincronismo. Um mecânico experiente pode dizer-vos o que deve ser feito para que o carro tenha um melhor desempenho. Da mesma forma, os mestres ascensionados nos alertam sobre o que devemos fazer para que os nossos diversos corpos trabalhem em harmonia. Que legal, né? Pelo pensamento, sentimento, palavra e ação, gerais um karma infeliz ou uma coroa de luz. Esses 4 elementos. O pensamento que vem do mental, o sentimento que vem do emocional, a palavra e a ação, a palavra que vem do corpo etérico, né? Porque a palavra ela é boa ou ruim de acordo com o que a gente interpretou, né? Um fato ele é neutro, mas a gente interpretou ele como bom, a gente fala boas palavras, né? A gente interpretou ele como ruim, ou interpreta a situação ou as pessoas, a gente fala as palavras ruins. E a ação, que é o corpo físico. Então, esses 4 produtos dos 4 corpos, né? Geram um karma feliz ou uma coroa de luz. Pois a todo instante pensais e sentis, ou seja, a mente e emoção em conjuntinho, trabalhando. Pensais e sentis algo, quer dormindo, quer em vigília. De que modo utilizais cada um de vossos corpos? Que criais? Ou seja, a criação é o conjunto desses 4 elementos. A chama violeta é o misericordioso instrumento divino que pode transformar tudo em vosso mundo, se a invocardes com determinação. Enquanto a desgraça e a limitação de qualquer natureza não forem afastadas de vossa vida, não fiqueis parados, mas fazei uma aplicação dinâmica e entusiástica do fogo sagrado que vos libertará definitivamente. Então é tipo assim, faz imersão de fogo sagrado caso esteja, né? No desespero. Antes de invocar a chama violeta, deveis apelar à lei do perdão, que foi essa invocação que a gente fez. Pois assim os seus efeitos vibratórios aumentarão consideravelmente. Olha que legal. Então, uma sequência, né? Para potencializar a chama violeta é invocar a lei do perdão. Ide diariamente a um local onde possais estar a sós e tranquilo. Então dirigi vossa atenção ao eu sou, dentro de vós. Enviai vosso amor e adoração a ele. Eu achei isso muito lindo. E apelai para que expanda sua luz e amor, até que vossos corpos físico, etérico, emocional e mental sejam preenchidos com sua perfeição. Quer que eu volte ou não? Volta. Ide diariamente a um local onde possais estar a sós e tranquilos, tá? Então, dirigir a vossa atenção, direcionar o nosso pensamento e sentimento, dirigir a vossa ação ao eu sou dentro de vós. Enviai vosso amor e adoração a ele.
Então, amado eu sou, adorável presença eu sou. Olha que lindo. A invocação não é para algo que está fora, é para algo que habita aqui no nosso coração, né? O eu sou tá aqui e o eu superior tá acima, né? O eu sou é a nossa presença divina aqui que habita o nosso coração. Então, dirigir a atenção aqui, ó. Eu sou dentro de vós. Enviai a este eu sou, vosso amor e adoração. Apelai, apelai para que expanda sua luz e amor. A partir daqui do coração, apelar ao nosso eu sou, a nossa presença divina, que expanda a luz e amor até que vosso corpos físicos, o etérico, emocional e mental, sejam preenchidos com sua perfeição e dissolvidas as angústias, tensões e desarmonias. Então, quando fala de dentro para fora, é que esta irradiação precisa expandir daqui para atingir todos os corpos, o físico, o emocional, o mental e o astral. Interessante, Eu né? acho que ele tá falando também sobre a questão do alinhamento, né? Então, porque se A alinha, harmonia, sim, né? porque a luz da nossa essência está aqui dentro do eu sou, né? A maioria de nós, a gente é dirigido pelo que está aqui, né? Tenta por aqui, né? Mas é daqui do coração. Visualizai depois vosso sentimento de amor e benevolência estendendo-se a todos os seres. Então, daqui a gente vai expandindo, ó, para o corpo físico, emocional, mental, e depois visualizai o vosso sentimento de amor, ou seja, esse mesmo sentimento que a gente está expandindo para os nossos corpos. Visualizai vosso sentimento de amor e benevolência estendendo-se a todos os seres em toda parte. É a irradiação nossa, né? Amplificada. Enviai também vosso amor ao Mestre Ascensionado Saint Germain e procurai senti-lo através de vós. Enviai é nos conectarmos, né? E, amado eu Uhum. sou, me conecto através da minha presença com a amada presença do Mestre Ascensionado Saint Germain. Procurai senti-lo através de vós. Lembra assim, o holograma, né? Eu ativo aqui, ativo lá. Se eu uso o código do nome e da chama violeta, eu estou ativando em mim a potência que está lá, né? Tá Envolvendo-os, tudo junto. sim, envolvendo-vos numa coluna de seu fogo sagrado, na mais bela e radiosa cor violeta. Podemos imaginar uma coluna, né? Um raio, um tubo de luz sobre nós. Sentindo-o transpassar vosso corpo, para que seja afastada toda perturbação física. Vede depois esse fogo expandir-se. Aí então vem para nós, expande, encher o aposento, sua casa, sua sala, seu quarto. E em seguida, inundar vossa cidade. Sentir como ele o fogo, né? Pela bondade e misericórdia divina, transforma tudo em amor, pureza, glória e paz. Muito lindo, né? De verdade, ele está ensinando aqui como ativar a nossa luz para expandir a nossa luz para os nossos corpos e expandir para nossos ambientes, cidade e local, né? O fogo Planeta. planeta, sim, o planeta, é só a gente com a nossa consciência, a gente direciona, a gente dá a direção. É como uma Sim. flecha, né? Um dardo. Eu vou lançar.
Eu, através da minha consciência, lanço esta energia, né? Purificadora. Eu sou um canal, né? Nós somos um canal. O fogo violeta é real e apresenta seus resultados quando empregado com persistência e confiança. Nós sabemos, né? Que é bem real. Especialmente se for observado o ritmo de 3 vezes ao dia. Absorvei esse fogo, amados discípulos, usai-o e sede livres. Olha que promessa Muito. linda, não é? Ah, muito bom. Sedes livres. Sede livres. Muito bom, né? Muito bom. E aí, a gente pode combinar de ler na próxima a continuidade, que é a morte não existe, fala. Vamos avançar um pouquinho? Vamos, vamos, Vamos? Então vamos. vamos. Vamos avançar aqui um pouquinho. A morte não existe. Fala sobre os senhores do karma na página 40. No reino etérico, que é o reino mais sutil, né, do que esse reino físico nosso, existe um enorme edifício branco de forma quadrada chamado Corte de Justiça. Olha, mas na verdade é um templo de grande amor e misericórdia. Todos, ao deixarem o corpo físico, lá comparecerão algum dia. Por esse edifício, a alma, antes de nascer, torna a passar para receber as tarefas que deverá realizar em sua vida futura. Não existe quem não esteja familiarizado com esse átrio do karma. As almas que ali se apresentam são encaminhadas às esferas que lhe correspondem. Sempre quando a gente vê esferas, a gente pode entender com o que eu costumo dizer como um campo vibracional, né? Então, ele sempre cita como esferas. Seriam como se fossem mundos, né? Mundos, Sim, dá né? até para interpretar como dimensões, né? Vibrações. Vibrações, porque se a gente vê, né? é, Praticamente tudo que a gente estuda tem esse movimento circular, né? Naves, planetas. Então, são esferas, né? Eles chamam de esferas, que lhe correspondem, em virtude dos comportamentos problemáticos de suas diversas encarnações. Por esse motivo, muitas pessoas trouxeram impresso na lembrança o pavor que sentiram quando estiveram nesse tribunal, causado pelo ensinamento errôneo de muitas doutrinas sobre o castigo da ira divina. Então, olha que interessante, ele fala que muitas almas têm esse registro, como sendo complicado esse passar por esse o templo do karma, né? Por conta dos ensinamentos, né? Vou ser castigado, né? Olha que loucura. Então, por esse motivo, muitas pessoas trouxeram impresso na lembrança o pavor que sentiram quando chegaram nesse tribunal, causado, tipo assim, vou ser condenado, né? Pensa. Vou para o inferno, Vou para o inferno, né? né? Principalmente os É, cristãos que morreu. Imagina o pavor. Agora eu vou para o céu. Não fui para o céu, então eu estou no inferno. Quando estiveram nesse tribunal casado pelo ensinamento errôneo em muitas doutrinas sobre o castigo na ira divina. Esses ensinamentos não expressam a verdade. Que preço alto, né? Que as pessoas que ensinam isso vão pagar, né? As almas que conhecem o grande campo de trabalho dos senhores do karma e o devotamento desses seres poderosos, aqueles que aspiram à elevação, acabam verificando que desaparece nelas o terror da morte e a consequente apresentação perante a justiça.
O conhecimento da lei do karma ajuda a todos que fazem essa transição, bem como a seus entes queridos que permaneceram na Terra. Quando a gente conhece essa lei do karma, que simplesmente causa consequência, fica tão mais fácil, né? Que não tem um Deus punidor, que é mérito pessoal, né? Que você faz um trabalho de buscar o seu desenvolvimento espiritual, você recebe auxílio, então é só uma jornada, uma questão de escola, passar de ano e seguir, né? O grande processo Exato. da evolução obriga a alma humana a vestir-se com o corpo físico, a fim de que na Terra aprenda a dominar com sabedoria sua força vital. Esse é o grande ensinamento que a gente veio ter. Dominar a nossa força vital, né? Por quê? Imagina que em outros planos não tem o corpo físico. E o corpo físico é o freio para a manifestação, né? A fisicalidade é como se a gente tivesse em câmera lenta, né? A materialização é lenta. Agora pensa que a gente não tem o corpo físico. Então pensou errado, tá criando errado num outro plano mais sutil, né? Então, o nosso aprendizado aqui é dominar com sabedoria a força vital. Ela deverá amadurecer dentro do painel abrangedor da evolução, no qual é determinada sua missão espiritual. A maioria dos seres nunca escolhe a encarnação. É o conselho kármico dos seres celestiais que regula a entrada da alma no corpo físico e, após certo período, afasta do planeta para que outras emanações de vida também possam fazer aqui o seu aprendizado, né? Então tem uma fila enorme lá. Somente a chispa divina encarna livremente, seja como guardiã do gênero humano, seja para adquirir experiência e maestria na vida terrena. A área de atuação desses grandes seres é rica e múltipla. Eles costumam aproveitar a Terra como um campo de estudos, visando o desenvolvimento da mais alta espiritualidade e, ao mesmo tempo, dar oportunidade de expressão própria e crescimento a cada uma dos 10 bilhões de almas existentes. Para encarnar, hein? Né? As decisões da corporação celeste do Conselho Kármico somente serão definitivas quando os interesses da humanidade estiverem sendo considerados. E existem poucas exceções. Por exemplo, no caso de serem apresentadas petições aos sóis do sistema, para que o progresso dos seres humanos seja acelerado, é o momento atual, né? Aí então pode haver a certeza de que a dispensação ou anistia serão concedidas. Eu acho que é esse o momento que ele está falando, né? Que a gente está sendo anistiado desta questão kármica, né? Anistia já, né? É, de acordo com o Vital Frazia, a gente está na última, né? Agora não tem mais karma, né? Saímos da Porque quarentena, estamos sendo anistiados, né? Libertados, né? Então, devem ter sido, existem poucas exceções, por exemplo, no caso de serem apresentadas petições aos sóis do sistema. Será que não é o 3 e Atlas que foi lá para pedir para o Sol? Liberta, manda aí, manda luz agora. Agora é a hora, né? Tá dá na um hora. sacode nesse pessoal aí, porque quem está dormindo está precisando acordar. Atualmente fazem parte, porque veio de outra galáxia, né? Veio de outra galáxia, o 3 e Atlas. Sim, sim. Então, os caras lá da outra galáxia falou, agora essa galáxia aí tem que dar um sacode nela, né? É, e eu assisti uma live falando isso, né? Que, pessoal, mas por que tantos seres, né? Tantos planetas, tantas
outras dimensões estão interessados tanto no planeta Terra, né? Por que que esse povo quer tanto ajudar o planeta Terra, né? Porque, na verdade, tudo interfere em tudo, né? Tá todo mundo esperando a gente dar o nosso salto para eles também poderem dar o salto deles. Interessante, né? Isso. É que nem, vamos supor, vamos para o micro, né? Vamos vir mais próximo aqui. Por exemplo, a gente que está aqui no planeta Terra, né? A gente não consegue ter uma sociedade equalitária em todos os níveis enquanto existe a pobreza, né? Enquanto existe gente passando fome, na miséria, o planeta não evolui, né? Então, vai ter gente com muito dinheiro? Vai, mas vai viver sendo sequestrado, assustado, amedrontado, né? Então, quando a gente fala de outras galáxias também, quando a gente tá tudo interligado, se a gente não expande, né, o nível moral e espiritual, a gente está interferindo, né, de alguma forma, né? A gente está. Sim, Atualmente fazem parte da Assembleia do Conselho Kármico o grande diretor divino Sait-Hu, Manu da sétima raça raiz. Ele representa o primeiro raio. Aí tem o Libra, deusa da liberdade, grande ser cósmico do segundo raio. Aí tem Nada, mestra ascensionada, deusa do amor do terceiro raio. Palas Atenas, deusa da verdade, do quarto raio. Elohim Vista, também chamado Cíclope, do quinto raio. Kuan Yin, a deusa da misericórdia, do sexto raio. Portia, deusa da oportunidade e da justiça, que representa o sétimo raio. Baita comitê, né? é, Ah, então, o Mahashohan, Espírito Santo, recolhe o último alento. No mesmo instante em que a alma deixa o corpo físico, o Mahashohan está preparado para recolher o seu último alento, ou seja, seu último suspiro, né? O suspiro da presença. Assim como animou a primeira respiração do corpo ao nascer, dissolve-se o cordão de prata e um anjo dos mestres ascensionados que esteve à espera leva consigo ao maravilhoso reino de repouso, o céu da tradição religiosa. Após um pequeno descanso, ela entra em contato com os amigos e entes queridos, caso estes não tenham reencarnado. Se ainda estiverem por lá, não estiverem aqui na Terra, a alma reencontra. Algum tempo depois, apresenta-se um mensageiro do conselho kármico com uma intimação. Citamos aqui casos comuns, como de uma pessoa que somente praticou boas obras, procurou desenvolver algumas virtudes e teve aspirações espirituais elevadas, por conseguinte, merecendo atendimento individual. A grande maioria das almas permanece adormecida durante todos esses acontecimentos. Após um julgamento coletivo, quem não despertou vai para o julgamento coletivo. Elas é melhor ir no individual, né? Elas são julgadas. Não, após um a julgamento coletivo. primeira turma, a segunda turma. Ai, meu Deus, é assim, tanto em cima quanto embaixo, né? Além da correspondência operando aqui, Exato, né? é impressionante, né? Eu quero ir para a segunda. Não, na A segunda é primeira. o coletivo, pelo amor de Deus, não, vamos no primeiro, Não, né? eu estou falando aqui da nossa Ah, realidade, porque aqui sim, no sim, Brasil. aqui é. Ai, meu Deus, após um julgamento coletivo, elas são levadas delicadamente pelos guardiões espirituais a outro local onde serão despertadas. Então, elas são julgadas no coletivo e depois que despertam, não sabe nem o que está acontecendo. Existe ainda o terceiro grupo de emanações de vida altamente espiritualizadas, olha só, que conquistaram o privilégio da assistência especial do Conselho Kármico. Ai, meu Deus, essa aqui é boa, hein?
Das poucas emanações de vidas preparadas para a ascensão, falaremos detalhadamente mais tarde em outros capítulos. Pois é. Então vamos parar por aqui, que aí depois a gente Muito dá bom. continuidade. Legal, né? A explicação desse Aham, conselho kármico, essa. É, o despertar. É bem interessante entender que na espiritualidade existe meritocracia, né? É, aqui no mundo material isso foi muito corrompido, né? A gente nem acredita mais, né? A gente sai. Eu lembro que, engraçado, eu lembro que quando eu me formei, eu tinha essa fantasia. Eu acho que eu vim de algum plano com uma impressão muito guardada de outros mundos, porque eu ficava revoltada como as coisas funcionavam aqui, né? E eu acho que a gente traz essa lembrança, sabe? Porque eu achava assim que, ah, não, eu vou pelo meu próprio mérito. Eu nunca gostei dessa coisa de, sabe assim, de jeitinho, ou vamos supor, de indicação, quem indica, ou outras coisas mais, né? Eu achava, não, é pelo meu próprio esforço, né? Tal. Mas é decepcionante, é frustrante, porque as coisas não funcionam bem assim aqui, né? Mas na espiritualidade, sim, né? Tudo está sendo impresso no nosso campo. é, não precisa ninguém julgar a gente, né? Nós vamos, por vibrações, a gente vai entrando nos espaços. De acordo com a nossa vibração, a gente vai acessando os andares, né? sim. Como se fosse assim. Você passa assim. A pessoa sai daqui, né? Aí vai lá pro andar lá da cobertura, not found, não tem o reconhecimento facial, não acessa. Aí vai pro andar mais Nossa, para baixo, não acessa, não acessa, não acessa. Aí vai lá pro é. subsolo, pô, é isso aqui que me restou. Sinto muito, né? É, mas é isso que você falou, é a vibração, né? É o campo. Você vê que a gente está vendo aí, né? A gente ouve dessa questão do JP, né? Ele é o cara que acessa as arcas, meu. Que coisa incrível. Aliás, ele tá numa operação, né, na Arca do Atlântico, você viu isso? Está em plena atividade, né? Essa história dele estar na reserva não colou, não. Chamaram ele de volta. Mas ele é jovem, né? Talvez pelas missões malucas que ele tenha participado, né? Porque ele é bem É, jovem, eu né? acho que é questão de propósito mesmo, né? Ele tem a É, missão dele aqui, tem. e talvez até. E uma coisa. E também ele já passou pela cama Med Bad, né? Deve ter dado umas rejuvenescida boa aí. Vai saber quantos anos tem, né? Verdade, é verdade. Né? Tinha pensado nisso, mas é verdade. Isso aí. Agora, você sabe que eu vi um postzinho no Insta dele, não sei se você viu, eu vou te mandar. Meu Deus do céu, parece assim um negócio estranho, mas é tipo uma nave nos anéis de Saturno, uma coisa. Você vê assim, nada ele vai, sabe, ampliando, ampliando, ampliando. Eu não sei se é alguma missão, não sei o que é, porque ele não diz. Mas a gente depois ouve o Demis interpreta pra gente, né? Conta É, a ele história. explica. Ele explica. Ai, É minha isso. querida, então foi muito bom. Agora vamos lá, né, para concluir, por que valeu a pena? Por que valeu a pena? Ah, é muito bom, né? É muito diferente quando a gente faz um estudo sozinho e quando a gente está num bate-papo desse, né? Vale sempre a pena por causa disso, independente do que está sendo estudado, né? Mas é a troca, É né? muito, Porque é aquela história, né? A teoria sem a prática, e a gente vai trocando, né? As experiências, e a assimilação fica muito mais fluida, mais tranquila, né? é muito bom, Enriquece, muito bom, muito bom. né? E para mim vale a pena porque é sempre muito gostoso também esse compartilhar, né? A gente na mesma vibração, na busca, né? Esse é tão gostoso, né? Caminhar com quem está olhando na mesma direção, né?
Verdade. porque é a única forma de evoluir em parcerias é olhando para a mesma direção, não importa o ritmo, né? Mas eu lembro sempre daquela história que eu já contei aqui, né, no nosso encontro, do direita à frente, esquerda ré do barco, né? Se tá todo mundo no barco e tá todo mundo, tem uma pessoa que tá remando ou não está remando, mas tá indo para lá. Agora, você tá remando para frente, tem outro remando para trás, né? Contrário, reativo, não sai do lugar, né? E isso em qualquer parceria, né? Empresarial, amizade, relacionamento. Então, eu acho assim muito construtivo ter esse pequeno grupo com alto potencial de mesma direção, né? Mesmo propósito, mesma busca, alinhado, né? E é um encontro, sim, é um encontro de almas. De repente, você está na jornada, eu estou na jornada, a Renata, tal, estamos nessa jornada e estamos avançando. E, e isso é que une as pessoas, né? Quando estão buscando o mesmo, a mesma evolução pela mesma linha de conhecimento, o mesmo entendimento. É muito bom, né? Muito bom. Fantástico. Muito raro e Verdade. muito bom. Então é isso, eu agradeço, eu vou deixar gravado isso aqui para quem quiser participar desse nosso bate-papo, né? E, e até breve, até a próxima. Eu vou desligar aqui a gravação.